Olá, eu sou Fabrício Cacheta, e nesse vídeo eu vou falar um pouco do meu processo com o software Affinity para a criação de jogos. Como é que é o meu processo em diversas etapas. O Affinity, originalmente era Affinity Designer, Affinity Photo e Affinity Publisher, eram três softwares separados, cada um com a sua função. Era o equivalente do Illustrator, Photoshop e InDesign. Ou em vez do Illustrator também podia ser o CorelDRAW, né, o equivalente. Então era um software para edição vetorial, um software para edição de fotos e um software para edição gráfica, né, pra você fazer layouts, tipo, eu uso para manuais de jogos, né, e para algumas outras funções que eu vou explicar aqui hoje. Esse software é muito legal, eu gosto bastante dele. Eh, Ele estava na versão 2 e ele foi vendido para Canva. E aí, nesse processo, recentemente, alguns dias para trás, eles lançaram a versão 3 e deixaram ele de graça. Então, todas as funções que eu usava na versão 2 estão na versão 3 de graça. Eu olhei tudo que eu uso tá de graça, assim, pode usar. Mas qual é a pegadinha, né? A Canva trabalha com modelos de inteligência artificial para algumas tarefas. E ele incorporou algumas dessas no aplicativo do Affinity com uma inscrição, né? Você paga R$ 30 por mês, se eu não estou enganado, e você tem acesso às funções de IA. Eu não uso isso majoritariamente eu não uso isso no meu dia a dia, então não vai me afetar por enquanto, tá bom? Eu acredito que isso seja de uma estratégia da Canva de se aproximar de designers mais experientes, tentar cativar o pessoal que usa Illustrator, Photoshop para vir para a plataforma do Canva. Que o Canva, o guia, assim, eles estavam mais voltados para um público que não entende tanto de design, mas tem esse meio de campo, né, entre o designer experiente e o designer amador. Para usar na empresa você vai usar de forma menos menos complexa, né, tipo, você tem que fazer um folder, e aí você faz rápido no Canva sem ter tanta experiência, mas por trás você tem um designer trabalhando a marca da empresa, tipo, faz os templates, e outra pessoa com menos experiência edita os templates, né. Então eu acho que eles querem fazer essa ponte entre o design experiente e o design amador. Por isso é uma estratégia interessante eles trazerem o software para ficar gratuito. Eu acho que é por isso que eles estão fazendo esse movimento. Bom, nada impede que no futuro eles adicionem novas funcionalidades pagas. Eu imagino que eles vão fazer alguma coisa no sentido de colaboração e mais ferramentas de IA. Ou talvez alguma ferramenta muito avançada, assim, ou alguma limitação que só vai fazer sentido para quem realmente usa muito. Eu não acho que vá prejudicar a experiência tão cedo, tá bom? Então, tá disponível de graça, pode baixar, e aqui eu vou mostrar um pouco do meu processo. Uma coisa que aconteceu entre a versão 2 e a versão 3 é que eles juntaram os 3 aplicativos num só. Isso adiciona uma camada de complexidade a mais em como você lida. Se você está migrando da versão 2 para a versão 3, tem várias coisas que você vai ter que reaprender na posição dos menus, algumas coisas assim, mas no geral é o mesmo software, tá bom? Eu vou colocar timestamps na descrição do vídeo, porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo. Eu vou passar por vários processos que eu faço em relação à criação de jogos. Eu espero que você goste, tá bom? Do conteúdo. E vamos lá, vamos para minha captura de tela aqui. Certo. Este é o Affinity. O Affinity, que antes era Affinity Designer, Affinity Photo, Affinity Publisher, agora está tudo junto e misturado. Se a sua interface tiver um pouquinho diferente da minha, é porque eu já personalizei algumas coisas. Por exemplo, o menu de camadas aqui eu coloquei aqui do lado, porque eu gosto de ver as minhas camadas nessa visualização, mas normalmente ela fica desse lado aqui. Bom, pronto. A primeira coisa que você tem que saber sobre o software da Affinity é que ele é um software complexo e ele é dividido em partes, que eles chamam de personas. Então a gente tem uma persona para trabalhar com vetor,
A gente tem uma persona para trabalhar com pixel, que seria o equivalente a um Photoshop. Você tem uma persona para trabalhar com layout, que seria o equivalente ao InDesign. Então aqui se você quiser trabalhar com texto, com diagramação para fazer um manual, uma revista, é aqui que você vai trabalhar. E você tem outras personas que fazem coisas específicas. Eu gosto da persona fatia, que eu vou explicar mais adiante, e aqui nos 3 pontinhos a gente tem acesso a outras personas, inclusive a de IA aqui, retocamento e gradação de cor para ajuste quando você quiser fazer um ajuste de cor, né. Então você pode habilitar aqui, ou você pode ir direto para que você quer utilizar. Bom, vamos começar pela de vetor. Então, como é que é essa interface aqui no Affinity, né? A gente tem a nossa barra aqui de ferramentas que ele chama, que vai ter algumas coisas que você vai poder acionar aqui. Por exemplo, eu tenho 3 objetos aqui e eu quero que eles estejam centralizados, certo? Se o seu menu aqui não tiver igual ao meu, é porque eu já fiz algumas personalizações. Então você pode vir aqui, personalizar a barra de ferramentas e adicionar e remover o que você quiser, tá bom? Como eu uso muito alinhamento, então eu preferi colocar aqui direto, tá bom? Aqui do lado a gente tem a nossa barra de ferramentas, com as ferramentas que você tem disponível para utilizar, e a gente tem uma série de painéis que vão dar uma série de opções para gente. Camadas é a forma básica de você lidar com os objetos que estão aqui na cena. Então eu tenho aqui uma prancheta, que no inglês é artboard, né. Então eu tenho a minha prancheta aqui e dentro da minha prancheta eu tenho 3 retângulos. Posso vir aqui no primeiro retângulo, vir aqui no painel de cor e alterar a cor dele. Aqui, se eu clicar aqui, eu posso alterar a cor da borda dele, se é uma borda preta. Eu posso vir aqui no traçado e expandir o tamanho dessa borda, certo? Então eu vou mexendo nos painéis e vou encontrando essas opções aqui. É sempre bom se você conhece o software, o que que você está atrás, você vai investigando aqui, você vai achando. E veja aqui do lado você tem as camadas. E aqui você tem a possibilidade de arrastar para reordenar os objetos, sendo que quem está em cima aqui é quem vai aparecer por cima e quem está embaixo é quem vai aparecer por baixo. Imagina tipo uma pilha de papéis, né? O que está em cima você vai ver, o que está embaixo você não, se tiver escondido você não vai ver. Bom, hã, existem aqui também opções de mesclagem. Então, por exemplo, eu tenho 2 objetos aqui, eu posso unir os 2 para criar um objeto novo. Eu posso cortar o objeto, então esse aqui está cortando o de baixo, certo? Eu posso ter a interseção dos 2, que vai ter esse miolinho ali, aqui, certo? Uma opção que eu gosto é pressionar Alt Option, né, no Mac, quando eu clico aqui, porque aí ele vai fazer essa operação de forma não destrutiva. O que isso significa? Então eu vou pressionar Alt, clicar aqui, pronto, ele criou a mesma coisa que a gente tinha criado antes, só que ele criou como um composto. O que isso significa? Quando eu expandir aqui, eu vou ter acesso aos 2 objetos originais, inclusive eu posso mudar a posição deles. Deixa eu apagar esse outro aqui. Pronto, posso mudar a posição deles. Eh, tem uma série de efeitos que eu posso aplicar na minha imagem aqui. Então eu posso aplicar tipo um chanfro, um entalhe, eu posso adicionar um contorno, certo? E isso tudo é dinâmico, então se eu alterar o objeto que estava aqui, ele altera, se eu adicionar aqui, ele faz isso, tá bom? Então é bem poderoso essas operações que você pode fazer, certo. Além desses efeitos aqui, tem disponível uma série de outros efeitos aqui. Então, a gente estava trabalhando com esses efeitos, que foi os que eu mostrei agora, mas você tem acesso a outros tipos de efeito. Esse aqui, no caso, é máscara, não é efeito. Esse aqui, você tem acesso a vários tipos de ajuste.
Então eu posso adicionar brilho, nitidez. Esses aqui, eles alteram os pixels da imagem, né. Aqui eu estou trabalhando em vetor. O vetor ele é feito através de cálculos matemáticos, então se eu expandir aqui, você vai ver que ele não vai perder qualidade. Bem que aqui está meio estranho, né, mas é só porque o cálculo está meio estranho. Mas você vê que ele não perde qualidade quando eu expando. Ele tem essa visualização aqui de pixels, que é como é que vai sair do documento se você exportar ele como um JPEG, por exemplo. Então, se eu abrir aqui, ele vai mostrar como é que vai ficar essa imagem se eu usar a se eu exportar como pixels, tá bom? Então, existem série de efeitos aqui que você pode aplicar que vai alterar os pixels da imagem. Então, esses aqui, e você tem esses outros efeitos aqui não, esses são os de cor, e esses são os que podem alterar, por exemplo, eu posso alterar a perspectiva do objeto. E aí eu posso vir aqui mexer nessas alças e tal. E isso é não destrutivo também. Então eu tenho o meu efeito aqui, eu tenho minha composição, e eu tenho acesso aos objetos originais, então eu posso mover eles aqui e eu mantenho dentro daquela perspectiva, então isso é bem poderoso, tá bom? Eu vou apagar meu composto aqui. Aí tem uma série de ferramentas, você pode vir aqui na ferramenta de caneta, para desenhar um objeto, certo? Você pode ir depois nessa ferramenta aqui, que ela permite editar essa forma, né, então eu posso converter em curvas arrastando, eu posso usar os painéis aqui para converter para ficar bolado, e eu posso mexendo nessas aqui para ajustar. Isso aqui é bem poderoso, só que é mais complexo de mexer, então aqui é mais se você quiser trabalhar com ilustração, não tá tanto no escopo desse vídeo. A gente tem essa ferramenta aqui para suavização de cantos, então se você tem um objeto aqui, você pode arredondar um canto de uma imagem, de um de uma forma, né. Essa aqui é uma ferramenta de contorno, então, se eu tenho esse meu objeto, ele está aqui, eu posso expandir ele usando aqui. Isso é bom quando você tem que fazer algum corte expandindo o objeto, depois eu vou mostrar um pouco mais disso. A ferramenta lápis para você desenhar livremente aqui. Se você tiver uma mesa de digitalizadores vai ficar melhor. A ferramenta de largura do traçado. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar um novo uma nova linha aqui, vou expandir o tamanho dessa linha, e vou usar essa ferramenta aqui para mexer na grossura. Então ele vai mexer, em cada ponto aqui. Mexi um pouquinho aqui, mexi um pouquinho aqui, aqui eu quero que seja mais fino, pronto. E aí eu tenho uma série de ajustes. Veja aqui que tá na pressão, você vê isso que você aplicou aqui. Então você pode ser inclusive salvar esse perfil e reutilizar ele em outros objetos. Ferramenta de degradê, de preenchimento, não vou mexer muito com ela agora não, você pode explorar por conta própria. E aqui a gente tem ferramentas de formas, a gente tem diversos tipos de forma, quadrado, círculo. Se você quiser que ele fique certinho, assim, na mesma proporção, você pode pressionar shift. Bom, e existem formas mais complexas aqui. Você vai ter uma forma de estrela, e aqui você vai ter uma série de opções. Vou mexer aqui na estrela, vou puxar um pouquinho para cá, vou abolar aqui, vou fazer um vírus. E aqui eu posso aumentar a quantidade de pontos, então em vez de 5 eu posso ter 7. Então eu posso mexer nessas formas e criar diferentes tipos de formas, isso aqui é bem interessante. Mas certo, a gente tem um círculo aqui, e tem uma ferramenta muito poderosa que é você poder duplicar essa forma e repeti-la. Então, por exemplo, eu tenho essa forma aqui, e eu vou arrastar ela para o lado pressionando shift, para ela manter na mesma linha, e vou clicar em Ctrl
Command no Mac para você criar uma cópia, certo? Então eu vou criar uma cópia aqui, certo? E se eu clicar Command J, ele vai duplicar essa forma, mantendo a mesma transformação que eu apliquei do primeiro objeto para o segundo. Ou seja, ele vai criar uma outra cópia com a mesma distância. Então, se eu apertar aqui, Command J, ele criou o outro objeto. Bom, uma outra possibilidade, vamos ver se vai funcionar. Eu vou aumentar o tamanho dessa forma aqui e vou apertar Command J. Então, ele vai criar a forma, uma forma maior, certo? Então, isso aqui é bem poderoso. Você pode usar para transformações de mover, escala e rotação. Para que eu uso isso no meu dia a dia? Quando eu quero criar, por exemplo, uma grade para círculo, aqui. Quando eu quero criar uma grade para um jogo, vamos supor que eu esteja criando um tabuleiro de xadrez aqui. Deixa eu ver por quê. Ah, certo. Não estava com o magnético ativo. O magnético ele serve para colar uma peça na outra. Então, vamos supor que eu estou criando um tabuleiro de xadrez aqui. Essa peça é preta, essa aqui é branca. Eu vou reduzir o tamanho dessa linha aqui, certo? Então, eu estou criando um tabuleiro. Eu vou repetir isso aqui e vou apertar Command J para duplicar, certo? E aí eu seleciono essa linha inteira e faço a mesma coisa colando para baixo. Só que você vê que se for um tabuleiro de xadrez, assim, não vai funcionar, né? Então, nesse caso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar essa ferramenta para espelhar. Então, eu vou espelhar aqui. E agora eu posso copiar essa parte toda e criar o meu tabuleiro de xadrez, certo? Se você criar uma grade mais complexa, é assim que eu vou trabalhar dentro do Affinity. Certo. Aqui a gente tem uma ferramenta de construção de forma. Eu não vou entrar no detalhe dela, ela é uma ferramenta mais avançada. Aí a gente tem as ferramentas de texto. E a gente tem 2 tipos de ferramenta de texto. A gente tem uma ferramenta de texto artístico, não sei se é esse não, mas ela funciona da seguinte forma: você cria um texto e você pode redimensionar esse texto aqui. Inclusive você pode esticar ele, esti não sei o que está acontecendo, mas você pode esticar o texto, distorcer ele, rotacionar, entendeu? Ele é mais livre. E a outra ferramenta de texto é a ferramenta de caixa de texto. Você cria uma caixa de texto e você escreve dentro dela. Isso é bom para quando você quer escrever, tipo, o seu manual de jogo, então você vai colocando cada parte da regra dentro de uma caixa de texto. Isso aqui tem algumas vantagens depois, você pode colocar um objeto sobrepondo e o texto vai se adequar ao objeto. Já esse aqui de texto artístico, isso aqui é bom para quando você quiser fazer uma logomarca, você quer mexer nos caracteres individuais, redimensionar vai ser importante para você, porque quando eu redimensiono a caixa de texto aqui, o texto ele vai continuar do mesmo tamanho, o que vai mudar é o tamanho da caixa de texto. A gente tem ferramentas para posicionar imagens, ferramentas para cortar, por exemplo, tem o meu círculo aqui, se eu usar para cortar, eu vou esconder ele atrás de um retângulo, tá bom? Ele vai criar uma máscara que vai selecionar apenas parte do objeto. Uma outra coisa aqui dentro do painel é o seguinte, então eu tenho 2 objetos. Se eu quiser colocar um objeto dentro do outro, eu posso, por exemplo, arrastar aqui para onde está o nome do texto, do objeto. E aí esse novo objeto ele vai ficar dentro da forma anterior. Inclusive depois eu posso pegar aqui e mover ele dentro dessa forma. Isso é bem interessante quando você tem uma carta que, por exemplo, a imagem dela extrapola os limites da carta, você usa uma composição dessa aqui para esconder o conteúdo dentro da área que você tem disponível.
Certo, então das ferramentas de vetor é basicamente isso, e agora eu vou mostrar algumas outras coisas. Você tem esse cara bonito aqui, e tem uma ferramenta de IA que ela roda localmente, por isso ela não tá no plano pago. Então eu tenho minha foto aqui, então imagina que você tem uma imagem mais complexa e você quer remover o fundo por alguma razão. Você tem essa ferramenta aqui de seleção de objeto. Eu posso vir aqui, selecionar onde eu tô, dar um Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, e e aqui eu tenho minha imagem sem o fundo, certo? Funciona muito bem, tá bom. O aplicativo ele está um pouquinho lento, porque eu tô com muitas abas abertas aqui, com vários documentos pesados, e meu computador ele não tem tanta memória. Não sei o que está acontecendo aqui, certo? Então ele pega, ele consegue recortar essa imagem. Esse recorte ele até é bem, funciona muito bem, tá bom? Então eu posso ter minha imagem aqui, eu posso depois criar um fundo novo, colocar aqui, colocar lá atrás, pintar esse fundo de alguma cor, onde dê para tirar a seleção, é isso, onde dê para tirar a seleção, e aí você vê que ficou até bem legal, dá para usar essa ferramenta, tá bom? Então é uma das aqui que está na persona de IA. Há outras possibilidades de IA, tem IA generativa lá, tem para você fazer upscale, para aumentar o tamanho de uma imagem que está em baixa resolução. Aí esses eles usam modelos na internet, e aí por isso que é pago, né? Hã, eu no meu processo hoje eu uso um software separado para fazer upscaling, para fazer esse redimensionamento. Infelizmente esse software que eu uso ele não usa IA ainda, então ele não é tão bom quanto a versão que a gente tem aqui no Affinity. Beleza. Hã, pronto, então vamos passar aqui para os exemplos. Deixa eu ver, o primeiro que eu quero mostrar é o primeiro que eu quero mostrar, vamos para o Porto de Santos, para mostrar umas coisas legais aqui. Então esse aqui é um jogo que eu estava desenvolvendo o Roll Write, e aqui eu vou mostrar algumas ferramentas um pouquinho mais poderosas para você lidar com elementos repetitivos. Então, por exemplo, eu estou criando esse jogo e numa hora para outra decido mudar, como é que um determinado desenho vai se parecer. E aí, por exemplo, esse quadrado aqui, ah não, essa linha tá muito grossa, eu quero uma linha mais fina. Só que eu tenho trocentos objetos que usam essa mesma forma. Uma forma seria eu selecionar todos e ir mexendo, né, para mudar todos eles, mas eu ainda teria o trabalho da seleção e encontrar onde estão todos os objetos que eu quero mexer. Então aqui eu tenho uma coisa poderosa que são os símbolos. Mais uma vez, esse painel de símbolos aqui, ele não está disponível normalmente nessa interface aqui, você tem que adicionar ele. Então você pode vir aqui nessa parte, procurar painéis e procurar por símbolo. Ele não está fazendo diferenciação de acentuação, então símbolo aqui, e aí você pode adicionar o painel. Então esse painel aqui eu permito criar um novo símbolo a partir de um objeto ou de um grupo de objetos. Então se eu tiver eu tenho 2 objetos aqui, 3 objetos, né, 2 objetos, vou selecionar os 2, pressionando Shift para selecionar cada um, e aí posso apertar, Ctrl G para agrupar esses objetos, ou Command G no Mac. Então ele cria aqui meio que se fosse um objeto, quando eu selecionar ele vai mover os 2 juntos. E eu posso criar aqui para transformar isso num símbolo. Significa que todos os símbolos eles vão
Eles vão ser tratados como se fosse uma coisa só. Deixa eu mostrar aqui. Então eu falei, eu tenho meu quadrado aqui, eu tenho uma série de grupos que eu uso para organizar, então se você for clicando 2 vezes, várias vezes, você chega no objeto que você quer, que no meu caso aqui é a célula. Só que dentro da célula eu tenho esse quadrado aqui, que é o que eu quero chegar. Pronto, então cheguei no meu quadrado. Eu falei assim: "Não, eu quero mudar essa linha, eu quero que ela fique mais fina". Então eu posso vir aqui e mexer no tamanho da fina. E aí você vê que todos os outros objetos que são do mesmo, eles receberam a mesma propriedade aqui, tá bom? Então isso é bem poderoso para você poder fazer esses ajustes. Outra coisa bem poderosa é você ter, cores globais. Você pode criar uma cor e definir ela como uma cor global. Se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui, pegar aqui, vou criar uma, hã, pronto, vou editar essa cor aqui, vou criar uma cor nova, e eu posso vir aqui, clicar com o botão direito, se eu não, é nessas opções aqui. Eu posso adicionar uma cor atual à paleta, daqui é uma cor normal, mas eu tenho essa opção que também não é essa opção. Ah, não é essa mesmo. Adicionar a paleta atual como uma cor global. Então adicionei aqui e aí tenho minha cor global. Qual é a vantagem de eu ter uma cor global? É que todo lugar que eu usar aquela cor e depois no futuro eu quiser mexer naquela cor, eu posso mexer tudo de uma vez só. Então, por exemplo, eu tenho meu objeto aqui, eu vou pintar ele com essa cor global aqui. Eu vou clicar aqui e editar o preenchimento. Vou editar esse preenchimento aqui e vou mexer aqui. E aí todo lugar que usar aquela cor, que é aquela cor cinza que eu tinha, vai mudar agora para esse vermelho claro, certo? Por alguma razão eu quis fazer isso. Então isso é bem poderoso. Mas, tem alguns bugs, tá bom? Então se você for usar de uma forma muito poderosa, assim, pode ser que dê alguns problemas, então não é uma ferramenta que eu aconselho se você estiver no início, assim, se você for iniciante. Uma outra coisa que dá para fazer usando isso, por exemplo, não, eu vou criar uma caixa de texto e ela tem uma série de propriedades. Essa minha caixa aqui, ela vai ter uma fonte específica, vai ter uma cor específica aqui, e eu vou criar um símbolo para essa caixa de texto. Criei o símbolo aqui, beleza? Vou replicar esse objeto. Então, se eu mexer nesse texto aqui, ele vai mexer no outro texto lá, mas eu posso vir aqui e eh, desincronizar. Eu vou clicar aqui para desincronizar, e aí nesse momento, todos os símbolos eles são tratados como objetos separados. Então tenho esse objeto aqui, eu posso vir aqui, adicionar um outro O, e o objeto original também, o outro objeto não vai ser alterado, vai ser um X aqui. Mas mais poderoso que isso, eu vou voltar a sincronizar. Se eu mexer agora nesse objeto, o objeto que eu mexi aqui, ele não vai ser alterado, porque tem como eu já alterei ele adicionou esses pontinhos aqui para indicar que vai ter, que ele não é o original. Então, ops, a partir desse momento, eu posso duplicar isso aqui e usar essa caixa de texto em diferentes locais para ter textos diferentes que vão ter a mesma informação. Deixa eu testar uma coisa aqui. Se eu alterar a cor desse objeto aqui, será que ele vai alterar a cor do outro? É uma dúvida que eu tô. Não, ele não vai alterar porque a caixa de texto foi o que teve a cor alterada, né, então ele não vai mexer nisso. Mas, por exemplo, eu posso deletar o objeto que está aqui dentro e ele vai apagar de todos, porque está sincronizado, tá bom? E aí meu símbolo fica vazio. Mas como eu falei, isso é mais avançado,
Isso é bom quando você está trabalhando sozinho e você tem que fazer essas coisas repetitivas. Mas tem uma outra forma de você trabalhar com símbolos, que eu acho que é mais interessante, pelo menos no meu processo hoje, que é dividir o trabalho em partes menores. Então eu vou sair dessa aqui, vou fechar porque eu não vou usar mais, não vou salvar. Hã, agora eu quero achar o olhos d'água, certo, pronto. Então aqui eu tenho uma outra mesa de trabalho com uma série de artboards. Inclusive um recurso novo dessa versão é que ele adicionou esses mais aqui para você poder adicionar artboards naquela direção. Então se eu clicar aqui ele vai criar um artboard aqui para cima, certo. E qual é a vantagem de eu ter vários artboards? É porque eu posso exportar cada um deles separado. Então, aqui eu estou trabalhando com um arquivo só, mas depois eu quero, por exemplo, criar vários JPGs, um para cada habilidade desse. E essas habilidades eu vou usar para compor a minha carta em outro documento. Então, significa, por exemplo, eu tenho um ilustrador que está mexendo na arte aqui dos meus ícones. Então, ele vai mexer num documento, vai salvar isso, e eu que estou editando o layout das cartas, eu pego esses documentos que ele exportou e utilizo no meu documento agora. Eu estou editando aqui, eu vou exportar cada um deles separado e vou importar em outro documento. Mas vamos por partes, né? Então eu editei aqui, tenho vários documentos, e aí eu gosto dessa persona de fatia, porque ela me permite exportar em massa. Ela trata cada artboard como uma fatia separada. Você pode criar outras fatias, mas eu nunca usei isso, tá bom? Normalmente o que eu faço é usar aqui mesmo os artboards, ele considera como fatia. E aqui, se você abrir um desses, você tem a configuração de como é que ele vai exportar. Então, por exemplo, ele vai exportar em PNG. Eu posso escolher adicionar, por exemplo, propriedades diferentes. Então, eu vou exportar em 1x e vou exportar em 2x. Isso significa que ele vai exportar na resolução 1 e ele vai exportar duas vezes aquela resolução. Ou eu posso clicar aqui, por exemplo, dizer 0.5x. Aí ele vai exportar em metade da resolução. Tá bom? Aí, nesse caso aqui, o que ele está fazendo? Ele vai gerar um documento com uma resolução, vai gerar um documento com outra resolução. Se eu quiser, eu posso vir aqui. Ah, não, eu quero salvar só em PNG, não. Posso salvar em JPEG também. Então, eu vou exportar em PNG e em JPEG ao mesmo tempo. E aí eu vou criando isso aqui. Eu posso copiar essa estratégia aqui que eu criei usando esse botão. E eu posso colar em outros artboards, eu posso selecionar mais de um, inclusive, e posso colar essas configurações que eu fiz. Então, se eu abrir aqui, eles vão estar com todas aquelas configurações. Os dois PNGs, por alguma razão, ele não copiou, ele só copiou um deles, mas tudo bem. Normalmente o que eu quero é um só, mas bem, acontece às vezes, tem bugs na ferramenta. Ah, certo. E aí eu vou exportar as fatias. Ele vai exportar isso para uma pasta. E geralmente chama essa pasta de assets. Vamos aqui, ó. Tem o meu jogo, vou mostrar como lista. E eu tenho uma pasta que eu chamo de assets. Quando eu exporto, eu coloco esses componentes todos que eu exportei separados, certo? E eu vou usar isso aqui para compor o meu jogo. Eu posso compor manualmente. Inclusive, eu vou mostrar agora por que que eu usaria isso manualmente. Por exemplo, eu tenho meu jogo My Little Dino aqui. Está um pouquinho lento, mas não é esse My Little Dino que eu quero o outro My Little Dino. Pronto, beleza. Deixa eu ver se está gravando ainda, né? Certo. Então tá gravando.
Aqui eu editei cada carta individualmente. Mais uma vez, está bem lento, porque eu estou trabalhando com arquivos pesados e meu computador já é meio velhinho. Mas sim, aqui eu tive que editar cada carta manualmente, porque cada carta exigia um layout um pouquinho diferente uma da outra. Então eu editei minhas cartas, coloquei cada uma delas em um artboard. Só que eu não queria ter o trabalho depois de juntar elas numa página para poder imprimir. Porque no meu processo eu uso tanto plataformas digitais para testar, quanto eu imprimo o meu jogo eventualmente. E cada uma delas exige um formato diferente. Então, por exemplo, o Tabletopia e o PlayingCards.io vai exigir que eu exporte cada carta separado. Então aqui já funciona para mim. Mas, por exemplo, o Tabletop Simulator, ele exige que as cartas estejam dentro de um formato específico, todas as cartas juntas na mesma folha. E quando eu imprimir, eu preciso que ela esteja no tamanho do A4, né, para poder fazer a impressão. Então eu exporto minhas cartas, coloco em uma pasta, e depois eu vou até fechar porque eu não vou usar mais aqui. Vou ficar pesando, My Little Dino, aqui. E aí o que que eu faço? Eu crio um novo documento com tamanho A4. Deixa eu mostrar como é que faz para criar um novo documento. Você vem em novo, e ele tem uma série de opções aqui. Na outra versão que eu tenho até uma predefinição para tamanho de carta. Então, tipo, tem tamanhos específicos de carta que eu uso no meu dia a dia, então eu já tenho o tamanho já salvo para não ter essa dificuldade. Então tem uma série de configurações aqui que você pode fazer, e se eu não estou enganado, tem uma para você tratar como é que você vai tratar os links. Pronto, posicionamento da imagem. Preferir incorporado ou preferir vinculado. Incorporado quer dizer que quando você salvar aquele documento, todas as imagens vão estar dentro daquele documento, o que vai deixar aquele documento maior, certo? E você vai perder um pouco de flexibilidade no sentido de, se você alterar a imagem fora do documento, ela não vai ser alterada dentro do documento. Quando eu uso vinculado, quando eu altero fora do documento, ela altera dentro do documento. Então, por exemplo, naquele caso das cartas, eu exporto as cartas e eu tenho outro layout em que eu coloco as cartas dentro do A4. Se eu, por um acaso, mudar as cartas no futuro, eu posso abrir esse documento com as cartas na página 4, atualizar as imagens, sem ter que ficar fazendo isso uma a uma. Ele atualiza todas para mim e já está pronto, eu não preciso mexer. Então isso acelera bastante o processo. Então, eu prefiro vinculado normalmente. Hã, eu nunca usei essas opções para texto, nunca tinha visto elas. Eu vou explorar elas depois, certo? Aí você tem a opção de margens, para você adicionar uma margem de segurança para você trabalhar dentro, e uma sangria, que é aquela área que você tem fora da área de impressão. Então, tipo, ela é impressa junto com o documento, só que ela é usada para, por exemplo, você não vai cortar certinho a folha, então você vai ter um errinho que você vai cometer. Então isso aqui é para que a imagem não fique cortada. Você aumenta a imagem para fora e você tem mais espaço para trabalhar. Não vou usar sangria, também não vou usar margem, tá bom? E aí eu posso criar o meu documento. Pronto. Eu não vou usar esse documento não, eu vou voltar para o meu do Mailerodino aqui, que eu já criei o A4, e eu já posicionei as minhas imagens. Inclusive, um dos usos que eu tenho para isso é porque eu tenho as cartas em português e as cartas em inglês. E aí, quando eu exporto, eu substituo as cartas com o mesmo nome para a versão em inglês, por exemplo. E aí, quando eu venho para esse documento, é só vir aqui em janela, se eu não estou enganado, é, não, documento, é porque mudou a posição. Antes ficava em janela, agora fiquei em documento. Você vai em gerenciador de recursos. E você vem aqui. Aí eu tenho minhas cartas. Nesse caso eu acho que eu nem exportei desse caso, eu usei o próprio documento do Affinity Design,
e selecionei a página, a prancheta que eu tinha aqui. Bom, mas eu poderia vir aqui se fossem imagens e vir e atualizar. E aí ele vai pegar as novas imagens que estão fora do documento e atualizar no documento. Não sei se ficou claro, mas é assim que eu faço. É muita coisa. E já tá meio longo esse vídeo. Mas certo. Então esse aqui é um dos usos que eu tenho. Então eu preciso imprimir A4, eu faço desse jeito. Eu preciso exportar para o TTS. Eu crio uma página do tamanho que o TTS vai usar e coloco as imagens, né, o Tabletop Simulator. E aí eu exporto como um JPEG. Aqui, inclusive, você tem essa opção para você exportar. Essa opção é nova aqui. Antes ela ficava dentro do menu, ainda continua no menu aqui exportar. Ah, mas eu não gostei tanto assim de usar não. Eu tenho usos para isso, mas normalmente eu prefiro usar a persona de fatia. Finalizei com esse. Pronto, então vamos voltar para cá. Agora vamos para uma outra coisa que eu uso, que é o Data Merge. Antes de falar de Data Merge, acho que é importante eu falar disso antes do Data Merge. Eu vou mostrar alguns manuais de jogos que eu fiz aqui, memoriando, por exemplo. O memoriando aqui eu criei no Affinity Publisher na época, agora virou a Persona Layout. Então eu tenho minhas caixas de texto aqui, você pode linkar uma caixa de texto para outra para criar continuidade. Então essa caixa está ligada com essa. E aí com isso, se eu alterar alguma coisa aqui, o texto vai fluir para outra coluna, por exemplo. Bom. Ahn, e tem uma coisa importante quando você está trabalhando com texto, é trabalhar com estilos. Por que trabalhar com estilos? A mesma coisa quando está trabalhando com símbolos e com cores globais. Quando alterar em um lugar, ele alterar em todos os locais. Não é tão automático aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui e eu não quero que fique dessa cor. Ah, beleza. Então vou criar uma nova cor aqui. Veja que os outros títulos não foram atualizados juntos, né? O que eu tenho que fazer é vir aqui no meu estilo de texto, encontrar o estilo que eu estou usando, vir aqui nos três pontinhos, ou clicar com o botão direito, e aí eu aplico o estilo a parágrafos. Ah, aplicar título 1. Eu acredito que seja a primeira opção. Não, ele voltou para o original. O que eu quero é aplicar a título a parágrafos para reservar a mudança de caracteres. Bicho, faz tempo que eu não uso isso. Já. Ah, atualizar título. Não é aplicar. Aplicar é para você pegar a formatação original da sua configuração e adicionar. O que eu quero é atualizar título 1, que eu quero pegar a formatação que eu estou usando hoje e usar em todos os títulos. Então, vou atualizar aqui. Pronto. Aí ele atualizou em todos os títulos. Tá bom? Isso poupa tempo no futuro, porque se eu quiser alterar uma coisinha, eu não preciso ir de um em um procurando e alterando. A outra, além das formatações de parágrafos, tem formatação de. Como é que ele chama isso? De destaque. Destaque, não, destaque é o nome que eu dei. É para caracteres. Então, aqui é para parágrafo, então ele aplica para o parágrafo inteiro. Então, você tem configurações específicas para parágrafo, por exemplo, eu quero distanciar mais um parágrafo do outro. Então, venho aqui no meu estilo e onde está o corpo aqui, eu posso atualizar corpo e ele vai atualizar em todos. Mas, por exemplo, esse soma 10 aqui, o que que ele soma 10? Eu tenho uma modificação de fonte, eu tenho uma modificação de peso da fonte e eu tenho uma modificação da cor da fonte. E eu quero aplicar tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu posso criar aqui um tipo específico que eu chamei de destaque, e aí eu aplico a uma palavra específica. Então, aqui eu utilize e eu vou aplicar o destaque. Ele vai aplicar todas essas transformações juntas. Tá bom? Editores de texto têm essas ferramentas, mas o pessoal não é muito de utilizar. Mas eu super recomendo porque
você muda em um lugar, ele muda em todo lugar do seu documento. Hum, Ele fica mais semântico também. Então, isso aqui, tipo, não é um negrito, isso aqui é um que eu chamei de destaque. É uma coisa que eu quero dar destaque no meu texto, então isso é semântico para mim, isso tem significado. Então, quando eu aplico essas transformações, elas têm um significado no meu texto, assim como quando eu adiciono um título. O título, ele tem um significado para mim. Essa persona aqui é muito poderosa, então, tipo, se quiser criar um livro, ele vai ter opção de índice, opção de página, uma série de opções. Tem inclusive opção aqui, você pode criar uma tabela, né, que eu criei aqui. Mas é muito poderoso, tá bom? Certo, então eu mostrei aqui essas configurações de texto, porque eu quero mostrar agora como é que eu crio minhas cartas hoje, né. Eu não crio normalmente eu não crio agora criando de uma em uma, ao menos que o meu jogo exija isso. Eu não vou salvar, porque eu não quero perder. Aqui é outro manual que eu criei, só na mesma estrutura, né. Inclusive quando eu duplico o documento, eu tenho acesso aos mesmos estilos que eu criei do outro e eu posso editar aquele template para mim, então já fica um pouquinho mais rápido. Vou fechar esse aqui também, que eu não vou usar. Certo, então vamos voltar aqui para o olhos d'água. Então, lembra, eu exportei cada coisa dessa separada. Eu exportei outras informações também. Eu exportei o fundo das minhas cartas, eu exportei os ícones que eu tenho aqui. Inclusive, aqui eu uso símbolos. Então, por exemplo, eu não quero mais que a gota seja representada dessa forma. Então, eu venho aqui na minha ferramenta de vetor e adiciono. Não, nem vou adicionar, eu vou mexer aqui direto na forma. Então, essa aqui é uma ferramenta de. É uma ferramenta que tem aqui, que é a ferramenta de lágrima, tá bom? Então, se eu vim aqui, eu posso editar essa lágrima. Eu vou vir aqui, eu vou fazer ela mais. Eu vou virar o lado dela. E aí, quando eu fizer isso, ela mudou em todas as minhas cartas. Então, usei o símbolo para isso. Vou deixar do jeito que estava. Pronto. Então, eu tenho aqui, eu vou lá na minha fatia, exporto tudo. E aí eu tenho uma coisa poderosa que chama data merge, que é mesclagem, né? Mesclagem de dados. Mesclagem de dados. Certo. Então, eu tenho o meu template aqui, de carta. Isso aqui não foi feito dessa forma, isso aqui, se eu tirar essa visualização, você vai ver o esqueleto como é que é. É um monte de campo de texto e campo de imagem. Então, campo de texto, já mostrei como é que cria, e campo de imagem você cria usando essa ferramenta aqui. Então, você cria um campo de imagem dessa forma, que depois vai ser substituído por uma imagem externa. Isso é ótimo para quando você quiser, por exemplo, tá prototipando um jornal. Então você põe lá, a imagem vai ficar aqui, aqui e aqui, mas eu não sei qual imagem vai ser. E depois eu atualizo essa imagem. Pronto, então eu tenho minha carta aqui, o layout que eu fiz, e eu tenho uma planilha, não é essa planilha, é essa outra planilha aqui, que tem todas as informações das minhas cartas. Então eu tenho código da minha carta, a pontuação que ela vale, o texto da habilidade, que é uma informação que eu não estou usando hoje mais, mas está aqui, a imagem, e aí eu ponho o PNG, tenho todas as informações de texto e de imagem da minha carta. E aí eu posso vir aqui em arquivo, no Google Spreadsheet, e posso exportar, baixar aqui como CSV, que é um arquivo tipo texto com esses campos separados por vírgula, que é justamente o que significa a sigla, né? Campos separados por vírgula, comma separate values, certo? Então eu exporto e adiciono esse meu documento dentro de uma pasta, dentro da minha pasta de assets. Então aqui eu tenho os meus ícones e eu tenho também o meu documento aqui .csv, tá bom? E no Affinity eu posso, nesse menu de mesclagem de dados, mais uma vez, ele normalmente não vai estar aparecendo aqui nessa posição, você vai ter que vir aqui em painéis e procurar por ele.
adicionar o seu documento aqui, e aí vai ter uma série de campos. E aí tem 2 formas de você atualizar os campos hoje. Você pode selecionar o texto que você quer substituir aqui. Então, pensa o seguinte: inicialmente eu desenhei isso aqui na mão. Botei, eu quero que o valor 1 esteja nessa posição, aqui tem uma estrela, aqui tem a determinada imagem. Beleza. E aí eu vou substituindo depois. Então, vou selecionar o texto que eu criei aqui, inserir campo, e aí eu procuro o campo correspondente aqui nessa lista. Uma outra opção para você fazer isso é você abrir esse menu de campos aqui. Mais uma vez, ele não está habilitado normalmente, você tem que vir em painéis. E aí ele tem aqui mesclagem de dados, você acha o campo aqui, dá 2 cliques, ele também atualiza aqui, beleza? Para a imagem a mesma coisa, eu seleciono onde eu tenho uma imagem, então tenho essa imagem aqui, e eu vou selecionar aqui, por exemplo, fundo imagem, que é o campo lá na minha planilha correspondente, certo? Se eu quiser visualizar o resultado final para uma carta, eu posso vir aqui e visualizar como registro. E aí eu estou visualizando as informações da planilha colocadas aqui. Inclusive, se eu mexer aqui, eu posso ver outras cartas, certo? Para ver o resultado aqui antes de exportar tudo. E aí eu posso vir em gerar. Quando eu clicar gerar, ele vai gerar todas as cartas de uma vez só. Isso demora um pouquinho, tá bom? Por isso eu já gerei adiantando as cartas, que é esse documento aqui. Então, você vê aqui ele está com todas as cartas exportadas, tá bom? Isso aqui não é vetor, isso aqui já é imagem, né, as imagens que eu exportei. É, beleza. Um pouquinho cansado, muita coisa. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Certo? Então eu exportei aqui, exportei, e aí eu gerei, né, as imagens e aí depois eu posso vir em exportar. Aí eu vim em arquivo, exportar, exportar, e aí eu posso vou colocar em JPEG, qualidade 30, porque eu não quero uma qualidade tão grande quando eu for testar online, e aí eu exporto numa página com um nome específico. Então eu venho aqui em exportar, procuro aqui, e aí eu boto como carta. Se eu colocar aqui como carta, ele vai substituir os arquivos anteriores que estavam escrito como carta. E vai automaticamente colocar esse underline 1, underline 2 para cada carta diferente. É um dos processos que eu uso para atualizar meu jogo hoje. Eu tenho um vídeo explicando só como é que eu faço isso. Vou deixar na descrição, tá bom? Mas beleza. Então, aqui foi para exportar. E eu posso fazer coisas mais complicadas usando esses métodos aqui. Mais uma vez, eu não vou salvar nada do que eu estou fazendo. Certo. Certo. Então eu estou aqui com esse outro jogo, que é o Hellmage, Majutsu, teve uma série de nomes com ele, né. E é um jogo complexo de cartas, né, cada carta tem texto em diversas posições, ícones, que representam coisas diferentes. Mais uma vez, uma série de cartas, então se eu mexer aqui vai ter outra carta, vai ter outra carta. E além disso, eu quero fazer umas coisas legais, eu quero adicionar imagens dentro do texto. Não é uma coisa tão trivial de fazer, infelizmente, não tem uma opção direta de eu pegar essa informação da planilha e jogar para cá. O que eu fiz foi adicionar uma série de recursos nas cartas para eu substituir depois. Então eu tenho aqui, eu gero meu documento, ele vai gerar o documento com todas as cartas. E aí se você olhar aqui, eu tenho algumas formatações que eu fiz aqui. Eu coloquei esse texto entre colchetes, que isso vai significar uma coisa para mim. Adicionei esse entre chaves, que vai significar outra coisa para mim, e alguns eu coloquei com hashtag alguma palavra.
O hashtag foi só para facilitar na busca, certo? Para não confundir com texto. Mas vamos lá. Então eu tenho uma série de coisas aqui que eu vou fazer substituições. Localizar e substituir, mais uma vez, se não tiver, você tem que achar onde está essa ferramenta. Vamos lá, com calma. Se eu tiver aqui, por exemplo, eu vou botar branco, e vou localizar. Tá branca, né? Localizar. Pronto. Tem vários lugares onde eu uso esse texto aqui branca. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na minha pasta, procurar o meu asset, o branco aqui, apertar Ctrl C. Ele já está selecionado aqui, eu vou apertar Ctrl V. Ups, não funcionou, porque ele está procurando a coisa errada. Vou localizar, é porque ele está com a caixa de seleção aqui, eu tenho que clicar aqui. Cliquei aqui e aí ele selecionou ali em cima. Aí eu estou com o texto selecionado, quando eu Ctrl V, ele vai substituir aqui. Note que não está no tamanho que eu quero, né? Então vai ter uma opção. Onde é que fica essa opção? Eu acho que ela fica em um painel que eu não estou visualizando aqui. Caractere. Eu não vou vir aqui, porque isso aqui vai me atrapalhar. Eu quero janela, texto, fixação. Pronto, fixação. Aí eu vou vir aqui e mudar essa minha configuração aqui para tamanho do ponto, que ele vai ficar do tamanho aqui. Eu posso ter, aqui eu posso usar descendente, ele vai usar a linha descendente do texto, e pronto, né? Pronto, já tenho uma imagem na posição correta. Aí, se eu não estou enganado, ele vai usar essa configuração que eu usei aqui para todas as colagens futuras. Então, se eu vim aqui para o próximo branco e apertar Ctrl V, ele vai substituir aqui. Então, eu posso vir aqui, procurar. Então, eu vou usar localizar, Ctrl V, localizar, Ctrl V, localizar, Ctrl V. É manual, é um processo meio chato, tá bom? A outra coisa que eu posso fazer, depois de eu fazer todas as substituições, eu posso fazer as substituições dessa chave. Por quê? Nesse caso aqui, eu quero que essas imagens estejam grandes, porque só vai ter elas aqui, né? Então, eu vou usar uma coisa poderosa chamada expressão regular. Se você não quiser saber como ela funciona, não precisa saber, é só copiar e colar o texto que eu vou passar aqui. Então, eu tenho esse texto aqui, que ela vai procurar tudo que esteja entre chaves. Então, eu vou vir aqui nas configurações, vou selecionar a expressão regular, e aqui em vez de branco eu vou colar aquele texto. Pronto. Então aqui ele vai localizar tudo que esteja entre chaves. E aqui eu vou colocar cifrão 1, que significa o campo que ele encontrou, o primeiro campo que ele encontrou nessa verificação aqui. Que nessa verificação só tem um campo, mas tem verificações mais poderosas que você pode ter vários campos. Então, quando eu localizar isso aqui, o que isso vai fazer? Isso vai me substituir o que tiver entre chaves e o que está dentro das chaves apenas pelo conteúdo. Então, nesse caso aqui, se eu substituir, as chaves vão sumir e ele vai manter o conteúdo. Eu vou clicar aqui para substituir, pra você ver. Vou fazer o seguinte, eu vou substituir em todos, que aí que é certeza que a gente vai ver. Opa, fiz caquinha. O que eu fiz errado? Substituir. Clicar fora. Ctrl Z para voltar. Vou voltar aqui também. Certo. Pronto, tenho aqui meu localizar entre chaves e vou localizar alguma coisa. Beleza. Vou substituir tudo. Pronto, agora deu certo. Saiu as chaves de tudo que eu tinha. Mas não é só isso que eu quero fazer, né? Eu falei que eu quero aumentar o tamanho desse texto. Então eu vou voltar
aqui, e aí aonde tem substituir por, eu posso vir aqui na engrenagem e colocar formato. E aí no formato aqui eu posso alterar meu formato. Eu poderia usar também um estilo de parágrafo que eu já criei previamente, mas não é o que eu vou fazer agora. Eu vou aumentar aqui o tamanho do meu texto para 20 e só isso mesmo. Bom, então quando eu alterar aqui, eu vou localizar e aí eu vou substituir tudo. Aí ele vai substituir aumentando o tamanho do texto. E aí quando eu tenho o meu ícone aqui, ele aumentou o tamanho do meu ícone. Bom, eu também uso isso para palavra-chave. Por exemplo, aqui eu tenho essa palavra-chave usar. Então eu posso vir aqui no meu copiar essa expressão regular, e aqui procura o que tem dentro de chave de colchetes, colo aqui, mesma coisa. Aí aqui eu venho em formato, eu vou tirar aquele formato que eu coloquei antes, então vou deixar sem formatação. E em vez disso, eu vou vir aqui em estilo de caractere e vou botar forte, certo? Porque aí o que ele vai fazer? Ele vai substituir o que está entre colchetes por essa formatação forte, que é basicamente colocar um negrito na carta, nesse caso. Então eu venho aqui localizar, substituir tudo, e aí o negrito tá aplicado. Bom, mais uma vez, eu sei que tem programas para edição de cartas que isso você que tem como programar dentro da sua própria planilha, mas foi a forma que eu encontrei de conseguir fazer isso aqui dentro do Affinity. Massa. Então terminei aqui com esse documento. Mais uma vez, essas expressões regulares eu vou botar na descrição do documento. E eu vou mostrar mais umas últimas coisinhas agora. Vou salvar aqui. Ah, sim, uma outra coisa importante aqui, né. Então nesse caso aqui, eu não quis exportar carta por carta, separado, eu quis exportar tudo junto, porque eu ia importar isso aqui dentro do Tabletop Simulator. Como é que você faz isso aqui? Você cria o seu template, o seu grupo, normalmente eu agrupo isso e jogo dentro do que ele chama de ferramenta de layout de mesclagem de dados. Então eu criei o meu, eh, eu quero ver aqui, minhas camadas. Então eu tenho o meu layout aqui de mesclagem de dados, e isso eu vou ter uma série de propriedades aqui. Então, por exemplo, quantas cartas vai ter na horizontal, quantas vão ter na vertical, qual é o tamanho dessas cartas. Então você vai configurar aqui e ele vai repetir para a folha inteira. Se tiver mais cartas que a folha, ele vai criar uma nova folha. Uma coisa que eu acho meio estranho dessa forma atualizada do Affinity trabalhar, é que a gente tem páginas aqui e a gente tem artboards, e são conceitos separados, não são a mesma coisa. Eu preferia que fosse a mesma coisa, mas não funciona da mesma forma. Uma página pode ter vários camadas dentro, vários artboards dentro. Tá bom. Vou fechar aqui, já tô meio cansado, já falei bastante, então salvar. Outro manual aqui, vou fechar. Pronto. Aqui eu só quero mostrar umas últimas coisas, que é o seguinte, esse documento originalmente eu fiz ele no Illustrator. Você consegue abrir arquivos de Illustrator no Affinity. Arquivos de Corel você não consegue abrir. Se você tiver um arquivo de Corel, você tem que exportar antes para um formato reconhecido. Pode ser um PDF, pode ser um EPS, se não estou enganado. E aí você consegue abrir aqui no Affinity como vetor. Vai perder sempre alguma coisa você acaba perdendo, né? Principalmente com texto, a conversão parece que não é muito um para um, né? Você perde alguma coisinha quando você migra do Illustrator para cá. Mas para documentos simples funciona muito bem. Essa aqui é uma outra coisa que eu quero mostrar, que tem alguns efeitos de perspectiva que eu usei para poder compor aqui. Então eu tenho 2 efeitos de perspectivas adicionados aqui, e isso aqui é um objeto vetorial. Então eu posso vir aqui
E dentro aqui de texto, texto, pronto. Selecionar esse meu texto aqui e alterar o meu nome do jogo, tá? Gaia. Ah, o nome do jogo agora é Gaia. Bom, e mexer aqui. Hoje eu não faria mais dessa forma. Botar o vetor dentro daqui direto, não. Eu exportaria como imagem e depois importaria em um novo documento para poder fazer isso aqui. Por quê? Porque aí eu edito em 2D e depois eu visualizo em 3D. Porque é muito chato aqui você ficar mexendo nas coisas nessa versão em perspectiva. Bom, então eu não faria mais dessa forma. Mas é uma coisa que você tem disponível aqui com os filtros. Hum, tinha uma outra opção, mas eu não estou achando ela agora, que era o seguinte: quando você tem arquivos vetor, você pode, em vez de usar a perspectiva no nível de pixels, você consegue. Isso aqui é a camada de container? Não sei como é que faz isso. Realmente não. Antes ficava aqui, ficava uma opção aqui para você poder criar isso. Agrupar a camada de pixels, não estou encontrando mais. Mas ele permitia você fazer essa mesma perspectiva aqui, só que no nível de pixels e não no nível de. Ou, no nível de vetor e não no nível de pixels. Não estou achando essa opção. Mas tudo bem. Essa aí pode encontrar depois no futuro. Pronto. E é isso. Foi muito conteúdo aqui, muita coisa. Espero que o vídeo tenha gravado certinho, porque eu não quero gravar isso de novo. Deixa eu voltar para a minha câmera. Então foi isso. Esse foi o Affinity. Muito conteúdo. Nem sei quanto tempo eu gravei de vídeo. Vou botar as faixas de tempo aqui, mas agora nesse nível você já deve saber onde está cada informação. Até uma próxima e tchau. Tchau, tchau, tchau. Acabou, acabou, acabou.